Achei que estava curado, né? E comecei em toquei a vida normalmente. E, na verdade, eu nunca tive isso durante o meu trabalho, nunca tive isso. No momento que eu saio de férias, que tudo está bem, né? Entre aspas, relaxo, é que eu tenho isso, né? E na hora que, na verdade, o avião fechou, eu já comecei a sentir isso vindo. Porém, semana passada eu fui para São Paulo, o avião arremeteu, você tem uma ideia, e eu não senti nada. Então, você vê como é que é a coisa maluca da vida, né? E, e na verdade, quando eu vi que a coisa estava vindo, porque você sente quase como se tivesse uma coisa se apoderando de você, né? Como eu falei com ela. E eu comecei a conversar com ela, deixá-la como se ela fosse uma entidade ali, ó. Calma, não vai me dominar, né? Eu sei o que está acontecendo. Cobri as extremidades, o meu pé e a minha mão, né? Que estavam gelados. Eu cobri eles, deixei eles mais quentes. Então fui, na verdade, apaziguando o pânico, né? Fui dando uma certa. E comecei a conversar com uma pessoa para desviar minha atenção, entendeu? Do que estava acontecendo. Então fiz algumas coisas que me ajudaram. Porém, quando eu cheguei lá, como eu contei para vocês e falei isso, eu fiquei 10 dias pensando como é que ia ser minha volta. E aí que foi o complicado, porque quando eu fui voltar, por isso que eu liguei pro doutor, né? E ele me ajudou. Ó, você vai fazer isso, isso e isso, né? Peguei um voo diurno, aí tomei um remédio, então voltei meio dopado. Então, na verdade, eu já estava nesses 10 dias de mar, meio lá. Tanto que eu cheguei no Brasil, tô aqui, tô com a minha gente, né? Tô no meu país, isso me deu. Um pouquinho. Eu criei isso na Então, minha cabeça. Eu criei esse fantasma, né? Então, na verdade, assim, mas eu estou me tratando. Voltei a tomar o remédio que eu tomava. Então, assim, você tem que se tratar. Não pode achar que está tudo bem, que não teve mais. Então, é fundamental você procurar um médico e você buscar um caminho, né? Isso é que eu indico para as pessoas. Marcelo, uma das coisas importantes, só fazendo uma complementação, presidente, rapidinho, uma das coisas importantes que, quando eu comecei, convidei o Marcelo para participar aqui do nosso projeto, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que é obrigação nossa, né, da sociedade, principalmente das pessoas que trabalham com isso, fazer a promoção da saúde mental, a prevenção, aumentar a disponibilidade de atendimento. E é muito interessante que as histórias reais elas se conectam, né? Então, quando você relatou o que você passou, diversos pacientes meus aqui no Instagram, doutor, mas é exatamente isso que eu sinto. Parece que ele traduziu, né, os sintomas que eu venho apresentando. Não é coincidência. Os sintomas da psiquiatria, o índice de confiabilidade, ou seja, a repetição, a maioria das pessoas vão se apresentar, na maioria, com os mesmos sintomas. E a importância de você trazer a história real, fica à vontade, trazer a história real, é a gente poder, hoje, eu aqui, o presidente, ajudar a população com a psicoeducação, explicar como é que aparece, como é que são os sintomas, e não só falar do caso, né? Então, para a gente é importante acessar toda a sua história, né, todo o seu engajamento, as pessoas que te seguem, para explicar como é que esse diagnóstico aparece. Por exemplo, o ataque de pânico ele não acontece só no transtorno de pânico, ele acontece em diversas outras patologias. Então, por exemplo, isso que você citou, muitos perguntaram assim, será então que foi uma fobia, ou seja, um medo excessivo, desproporcional ao avião, ao voo? Ou seja, foi uma pergunta que faz sentido, né? Ou seja, será que ele também tem em outros locais? Primeiro que o ataque de pânico, Marcelo, ele são sintomas que se repetem independente do transtorno de ansiedade e não acontece só nos sintomas da psiquiatria. Por exemplo, o hipertiroidismo, uma hipoglicemia que é baixa de glicose, tudo isso pode dar sintomas parecidos com o ataque de pânico. Aquilo que você relatou, né, de vir muito rápido, um medo muito súbito, desproporcional, ou seja, você sai de um estado de uma calmaria para uma situação muito aguda de desespero, de que algo ruim vai acontecer, associado pensamentos negativos, né? Efeito associado a essas manifestações físicas, né? Angústia, pressão no peito, coração acelerado, a desrealização e a despersonalização, que é muito angustiante,
dá um clique, A parece que você está vista, meio né? aéreo, meio A vista um pouco automático, meio embaçada, longe. né? Perfeito. Isso pode Só, acontecer em só para várias explicar uma patologias. questãozinha rápida, Ah, claro. eu estou recebendo aqui muitas questões aqui não dos comentários, mas até via o WhatsApp de alguns colegas aqui, colocando assim, que é importante colocar para o Marcelo, assim, Marcelo, olha só, todo quadricelo não tem relação com o avião. Porque quando Sim. você tem um quadro relativo a um fator desencadeador, isso não é transtorno de pânico. E isso é importante que toda a população que está nos assistindo entenda isso. O que você teve na volta, a evitação fóbica, o medo de passar, é porque dentro do avião que você teve a crise. Mas poderia ter sido num barbeiro e nunca mais queria entrar num salão para cortar a barba. Sim. Tem que fazer em casa. Então, isso é importante fazer esse diferencial para as pessoas não acharem assim, foi por medo de avião, ele tem medo de avião. Não. Não. Não tem medo de avião. Não tem medo de avião. O medo é de ter a crise. Isso. É isso. É de estar num lugar fechado, né? De você ter crise num lugar fechado. Mas poderia certamente me dar num bar, num local na rua. Como tem gente que tem isso dentro de um túnel. Então, isso é bom ficar claro. A grande que também não é claustrofobia. Não é por causa do medo do lugar fechado. É assim, tanto que ele viajou depois de novo. Viajou logo depois de avião. Logo em seguida. Viajei depois, né? Hoje mesmo eu voltei do interior de São Paulo e peguei 2 voos e uma boa, tranquilo. A questão foi assim, uma coisa ali. Acho que a sensação, o famoso agorafobia, né?